Boa tarde a todos, meu nome é Thiago, sou professor de artes e hoje vamos para mais uma aula online. Estamos na 9ª aula, 7º ano, estamos trabalhando com a apostila Ser no capítulo A Pintura. O tema da aula é Luz e Sombra e Natureza Morta. Estou representando os professores, a professora Andréia, a professora Núbia, o professor Gabriel e o professor Rodrigo. As atividades, a aula de hoje vai ser dividida dessa forma. A gente vai iniciar com a leitura das páginas 15 a 19, vamos fazer as atividades da página teórica da página 19 e depois, no final, vamos fazer um desenho, que são aquelas folhas maiores que ficam no final do capítulo, que é um desenho com o tema Natureza Morta. Pessoal, então vamos lá, Vamos iniciar a aula fazendo uma leitura da página 15, essa página que o professor está mostrando para vocês. O texto da página 15, ele vai tratar sobre dois elementos muito importantes na compreensão da técnica da pintura, que é a luz e a sombra. Esses dois recursos são importantes para trazer a sensação de profundidade, de volume, de perspectiva. Então, vários artistas utilizaram esses recursos nas suas obras, principalmente no período barroco, que ele foi explorado bastante essas sensações de luz e sombra nos trabalhos. Então, até na página 15 mesmo, tem um exemplo de um pintor, de um artista do período barroco que utilizou essa técnica. No texto vai estar falando de duas sombras, a sombra projetada e a sombra própria. Aí vocês vão estar dando uma lida no texto e vai estar conseguindo compreender as diferenças dessas duas. Basicamente, a sombra própria é aquela sombra do próprio objeto. Então, aonde bate a luz, ela fica mais clara. Aonde não está refletindo a luz, fica mais escura. A sombra projetada é a sombra que a gente já conhece como sombra mesmo, que é aquela que vai refletir exatamente a forma do objeto, a forma da pessoa. O professor vai dar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Vocês podem fazer em casa também. Estou pegando... Deixa eu colocar aqui. Estou pegando a lanterna do celular. Quando eu coloco bem perto do meu rosto, a gente observa aqui, que essa parte aqui, onde a luz está sendo projetada no meu rosto, essa face, ela fica bem mais clara do que essa. Então, nas imagens, nos quadros, a gente consegue observar isso. Da onde vem a fonte de luz, ela fica mais clara. E a parte oposta fica mais escura. Essa qual sombra que é? É a sombra própria. É a sombra projetada. Eu vou levantar um pouco a câmera, Tá vendo lá no fundo, na parte de cima, conforme mais perto a luz, conforme maior a intensidade, ela fica mais delineada, Então na parte de cima a gente consegue ver a sombra projetada. Então esses dois recursos, às vezes por que faz parte da nossa aula de artes? Porque esses dois recursos são utilizados pelos artistas e são uma importante forma deles representarem os objetos. Aqui na apostila, na página 15, a gente tem um exemplo disso. Então, na página 15, a gente observa, na parte superior da imagem, a imagem de Jesus ao fundo, aparece uma sombra projetada. Então, como Jesus está na frente, então a gente consegue ver certinho parte do corpo dele, projetada na parede. Essa é a luz, é a sombra projetada. Agora, a sombra própria, a gente observa na face de Jesus, na parte de baixo, no queixo, ele está mais escura. Na parte de cima, está mais clara. A gente observa também a sombra própria, na tigela, aqui embaixo, na frente de Pedro, que é esse que está com os braços abertos. Também a gente tem reflexo da sombra própria. Então, são essas duas formas, esses dois recursos que os artistas têm, a sombra projetada e a sombra própria. Na apostila também, na parte superior, tem alguns exemplos de objetos cilíndricos, redondos, que dá para a gente observar certinho as imagens. Nas páginas seguintes, página 16, 17, 18 e até a página 18, a gente vai ter outros exemplos de artistas que utilizaram também esses recursos. Inclusive, na página 17, a gente tem um exemplo de estilogravura, que utiliza também essa parte de sombra e luz de uma forma diferente. Aí vocês vão fazer uma leitura para vocês entenderem também qual que é essa
expressão de arte. Na página 19, a gente vai ter um pequeno texto falando sobre a biografia do Caravaggio, e vocês vão fazer uma leitura também, e a gente vai responder as atividades da página 19. São 3 atividades. Então vamos lá, o professor vai fazer uma leitura rápida com vocês e vou dando uma explicação. Atividades. Primeiro, em quais quadros, em quais trabalhos das páginas 16 a 19, a luz e a sombra reforçam a sensação de volume? Então vocês vão observar da página 16 à página 19 e ver quais reforçam a sensação de volume. A 2, em quais trabalhos a luz e a sombra criam um clima emocional? Vocês vão responder também. E a terceira, em quais trabalhos aparecem sombras projetadas? Que é aquela que o professor falou, que eu mostrei para vocês. Lembrando que na parte de baixo do quadro tem a legenda que vai explicar o nome do quadro, o nome do artista. Então, para vocês observam o nome do quadro para vocês responderem as 3 perguntas. Combinado? Então tá certo, essa é a primeira parte da aula. Então vamos para a segunda parte. Atividade prática, página 19, a gente vai ver que vai estar naquelas folhas maiores que ficam depois, no final da apostila. Então vocês vão abrir aquelas folhas maiores para fazer a atividade prática. O tema da atividade é natureza morta. O professor separou algumas informações sobre esse estilo de arte para ficar mais fácil. O conceito dela é natureza morta. É um tipo de pintura na qual seres inanimados são retratados com a intenção de mostrar qualidades de suas formas, cores, composições e texturas. Sua principal característica é apresentar seres inanimados como frutas, flores, garrafas e taças. Então vamos lá, esse é o conceito de natureza morta. Mas a gente observa já uma curiosidade inicial, que não tem, que natureza morta, esse tema de pintura, ele tem uma relação indireta com a natureza e não tem nada a ver com morte. O conceito que analisamos, ele faz parte mais de uma terminologia do mundo da pintura, então ele se refere a um tipo de pintura. E esse tipo de pintura clássica, ele utiliza certos elementos, tais como frutas, utensílios de cozinha, flores, porcelanas, livros, tudo aquilo que faz parte do cotidiano, tudo aquilo que a gente tem em casa. Porém, os artistas modernos, os artistas mais contemporâneos, eles também utilizam esse tema, natureza morta. Mas eles não usam esses objetos. Eles usam, às vezes, objetos industriais, uma geladeira aberta, um espelho. Então, eles fazem a natureza morta com outros tipos de objetos. Mas os mais tradicionais são esses que o professor falou. São ligados à natureza, e um exemplo, um cacho de uva, um pedaço de pão, e são vários exemplos. O professor vai colocar na tela alguns exemplos para vocês conhecerem. Pessoal, então a gente observou alguns quadros que trabalharam com a natureza morta, com esse tema. Observa que a ideia do artista, quando ele vai representar a natureza morta, ele quer representar um objeto, a preocupação dele é fazer os detalhes daquele objeto. Então, a ideia dele fazer uma pintura figurativa é dar mais atenção aos detalhes. Dentro da história da arte, a gente vai observar 3 grandes temas: a paisagem, o retrato e a natureza morta. Fica até mais fácil da gente entender dessa forma, porque a paisagem ela vai representar um lugar, o retrato ele vai representar pessoas e a natureza morta vai representar coisas. Então, para a gente fazer a atividade, a gente vai trabalhar a natureza morta. Então, a gente vai representar um objeto ou objetos. Então, a gente vai pegar aquele finalzinho da apostila, atividade prática 2, pegar o finalzinho da apostila, e a gente vai fazer um desenho de objetos com esse tema natureza morta.
Há 3 formas da gente fazer. O professor já colocou vários exemplos, então vocês podem pausar o vídeo e copiar uma daquelas imagens que o professor colocou para vocês, ou se vocês não quiserem utilizar essas imagens que eu coloquei, vocês podem pesquisar na internet uma outra imagem também que utiliza esse tema de natureza morta, e também podem fazer um desenho dessa imagem aqui na apostila. Ou então, a gente pode até fazer um trabalho de observação prática. A gente pode colocar uma cesta de frutas, pegar algumas frutas que tem em casa, colocar na mesa e retratar. E a gente consegue observar essa sombra, a luz no objeto e retratar esse objeto na folha também, fazer um desenho observando as frutas, flores, ou uma taça, algum objeto que a gente coloca em cima da mesa. Então são essas 3 opções para a gente fazer atividade prática. Ou a gente pode dar pausa, pausar o vídeo em uma das imagens que eu coloquei para vocês, ou, segunda opção, vocês podem pesquisar na internet, ou a terceira opção, vocês podem pegar algumas frutas que tem em casa e tentar fazer objeto, fazer uma observação e desenhar na folha. Combinado? Então, o trabalho é fazer a leitura, fazer as atividades da página 19 e depois fazer esse desenho da natureza morta. A gente vai representar objetos. Combinado? Então, agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula.